Então, iniciamos essa aula de botânica do dia 13 de agosto. Vai ser uma aula rápida, né? Para tirar dúvidas, né? Para explicar algumas coisas sobre os cortes histológicos, né? Já que nós não estamos podendo realizar as aulas práticas, nós vamos aí demonstrar para vocês alguns conceitos, né? E mostrar alguns cortes, como eles são feitos. Tá? E já começando nossa aula de epiderme e periderme. Basicamente, então, é importante que vocês tenham assistido as aulas da semana passada, justamente porque muitos conceitos nós vamos tirar de lá, e muita coisa do que a gente vai ver aqui, vocês têm que tentar imaginar da forma que foi demonstrado nos vídeos anteriores. Então, eu vou sempre usar o chat, vou colocar alguma coisa, eu vou falar, aí eu vou colocar uma pergunta no chat e vocês aí vão respondendo, né, à medida que eu for colocando, para justamente comprovar que a aula foi dada e que vocês estão presentes, né, caso dê algum problema na presença. Pedimos também que vocês sempre acessem aquelas presenças da CED lá, porque alimenta o sistema, né, e prova também que vocês estão participando. Então, a primeira coisa, né, que eu vou colocar aqui é a chamada de vocês, tá? Então, é só vocês escreverem presente, e já aí ele já diz quem é que deu a presença, tá? Bom, enquanto vocês vão escrevendo presente aí no chat, tem que escrever no chat, não é para escrever no Classroom, tá, gente? É no chat, tá? Então, as interações nossas sempre serão aqui no chat, porque isso tudo cria um arquivo, né, que depois, se houver dúvidas, ele fica disponível, né, para acesso. Então, uma coisa aqui que eu vou colocar aqui, né, são se houve dúvidas da aula passada, aí vocês respondem se vocês tiveram alguma dúvida nessa aula. Se não tiveram dúvidas, é só escrever não, tá? Se tiverem a dúvida, podem escrever a aula ou falar também, né? Porque daí fica gravado. Então, para quem está entrando agora, né, vai respondendo o chat. Eu acabei de perguntar se tiveram dúvidas da semana passada. Então, né, e quem puder aí, vendo que tem aluno entrando depois, avisa aí no chat, né, interajam no chat, porque aqui no Meet, ou eu vejo o chat, ou eu vejo o que eu estou apresentando, né, não dá para fazer as duas coisas juntas. Então, né, às vezes, vocês podem realizar alguma pergunta aí e eu não ver. Então, é melhor que às vezes também vocês abram o áudio e interajam. Bom, então vamos começar, né, falando aí sobre os cortes histológicos, né? Então, a primeira coisa que nós vamos observar é que, né, dos equipamentos de laboratório que nós temos, né, sempre vai ser o quê? Para a botânica, né? Microscópio óptico, placas de Petri, lâminas, lamínulas, hipoclorito, né, para alguns procedimentos, e corante, né, para a gente evidenciar algumas estruturas que estão dentro da célula ou do tecido que nós estamos observando. Então, a primeira coisa que nós temos que observar são os tipos de corte. Então, vocês têm que, né, decorar, infelizmente, tem que decorar o nome e o tipo de corte, tá? O primeiro corte que nós temos aqui é o chamado corte transversal, né, onde a gente corta horizontalmente a planta, né, então vocês têm que sempre imaginar a planta de pé, tá? E aí, quando você faz um corte transversal, você está cortando horizontalmente essa estrutura. Então, como vocês estão vendo na imagem, esse aqui é um caule, né? Então, o caule ele é cilíndrico,
Então, o corte transversal, nós fizemos um corte horizontal e total, né, para observar a estrutura dos tecidos internos, tá? Então, esse é o chamado corte transversal, tá? Bom, o outro corte que nós temos é o chamado corte longitudinal, né, que é um corte vertical, né, e total, onde a gente fatia, né, esse caule, por exemplo, no meio, né, de forma vertical, né. Então, basicamente, você também vai ver essas estruturas lateralmente, ok? O outro corte também muito importante é o chamado paradérmico, né, que a gente vai ver bastante, né, que é o corte em que nós temos um corte horizontal e superficial, ou seja, a gente vai retirar os tecidos externos e vai observar ao microscópio. Né? Para quem não entendeu, o paradérmico, né, de paralelo, né, e dérmico de pele, ou seja, né, se vocês imaginarem a cebola, né, quando você descasca a cebola, você está fazendo cortes paradérmicos, né, você está tirando a pelezinha, né, então, toda vez que a gente tira a pelezinha de alguma coisa, né, nós chamamos de corte paradérmico. Então, essa aqui é o epitélio superficial de uma folha, né, mostrando estômatos, e a gente vai ver isso, né, nos nossos cortes. Então, basicamente, nós temos aí o corte paradérmico também como um exemplo de corte que nós vamos utilizar muito nas aulas de botânica. Então, vocês têm que decorar aí o que é transversal, longitudinal e paradérmico, principalmente, tá? Na apostila, né, quando a gente fala da apostila, nós estamos, então, verificando aí, só deixa eu achar aqui o link. Então, vamos entrar aqui. Só um pouquinho. Apresentar uma janela. Ué, por que não quer aparecer? Bom, só um pouquinho. Ele está dando problema aqui de novo. Aqui, pronto. Então, né, nós vamos ver ali a questão da observação direta, né? O que é a observação direta? A observação direta é você olhar sem microscópio, né? Então você só observa a planta. Esmagamento é quando nós precisamos verificar estruturas que estão dentro da célula, né? Então a gente quer tirar as coisas de dentro da célula e a gente esmaga então o tecido, tá? Então, basicamente, nós vamos então para a nossa página, né, de epiderme, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que observar, né, é a função da epiderme, tá? Então, a função da epiderme, principalmente, nós temos que entender que elas são estruturas vivas. Peguem sempre as aulas do semestre passado, tá? Revisem essas aulas, porque é importante para vocês entenderem. As atividades, elas serão bem semelhantes, tá? Nesse sentido. Vão mudar algumas coisas. Então, esse bimestre, pelo menos, ele é mais fácil, assim, no sentido de que vocês já viram a teoria, né? A gente vai ver as estruturas, e nas atividades que nós vamos postando, vocês vão dizendo o que é. Então, eu vou postar uma foto de alguma coisa, e você vai dizer, isso é um corte transversal de uma estrutura tal, 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 corte longitudinal, blá, 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 né? Então, vocês vão identificar as fotos. Então, basicamente, as aulas vão ser identificação de foto. E aqui a epiderme, né, ela é sempre externa, e ela vai ter aí as funções de proteção, de transpiração, ferimentos, absorção, trocas gasosas, secreção, excreção, né? Nós vamos ver aí, principalmente, né, das estruturas da epiderme, a cutícula, né, que é a película que fica mais externa na planta, os acúleos, que são projeções
pontiagudas, né, como, por exemplo, os espinhos, em aspas, da rosa, né, pelos, para quem já viu uma violeta, uma urtiga, boldo, né, são plantas peludas, né, escamas, algumas plantas, elas vão ter escamas, como, por exemplo, as bromélias, para quem já viu bromélia, né, quem não viu, procura na internet depois, tá? Papilas, que são saliências, né, que vão geralmente liberar algum tipo de substância, tá? E datódios, que são estruturas semelhantes a estômatos, né, e que são diferenciados por causa de glândulas que tem na margem dessas folhas, né? Então, basicamente, vamos ter aí essas estruturas também, e os estômatos, né, que estão relacionados às trocas gasosas, ok? Então, nesse sentido, né, nós vamos aí falar, então, das estruturas que nós temos das plantas, e vamos ver aí as imagens, né? Então, estão aqui com as imagens. Só um momentinho. Então, basicamente, vocês estão vendo aí as imagens. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Só um momentinho. Tá difícil. Aí. Então, nas imagens, vamos falar da epiderme e da periderme, tá? Então, vamos imaginar aí que nós temos esta planta que chama-se pelargônio, tá? O pelargônio, ele tem bastante lá na escola, tá? Quem já viu essa planta, ela dá umas flores avermelhadas, né, na forma de buquê, tá? E o que nós vamos observar na pelargônio? Nós vamos ver o tricoma glandular em pelargônio. Então, para ver o tricoma glandular, tricoma vocês já viram, né, que na epiderme está na superfície, tá? É um pelo, tá? Então, basicamente, nós temos que fazer um corte paradérmico, ou seja, nós vamos tirar uma lasquinha da superfície dessa folha. Tirando a lasquinha da superfície dessa folha, nós vamos ter aí no microscópio essa imagem, né? Então, o tricoma glandular. Desculpa. Então, o tricoma glandular, basicamente, é uma estrutura, nós podemos ver as células aqui desse tricoma, né? Ele é vivo, ele vai ser formado por células, e na ponta desse tricoma, nós vamos ver, né, uma bolsa que vai possuir uma substância, né, que vai dar o cheiro do pelargônio. Quando você bate no pelargônio, né, você depois põe a mão no nariz, né, para cheirar, né, próximo do nariz, e você consegue sentir um aroma que vem, então, desse tricoma. Então, quando você tocou na folha, você rompeu essa cápsula, e essa cápsula libera essa substância odorífera, e, né, para fazer esse corte, geralmente é bem difícil, porque, basicamente, você tem que tentar cortar sem encostar nesses pelos, né? Então, a técnica, ela é meio complicadinha, mas dá para fazer tranquilamente, né? A gente geralmente faz o quê? Faz várias lasquinhas da folha, né? Então, quando a gente pega ali a folha, pegamos uma folha e sem encostar na parte superior, você vai pegando a lâmina de barbear e vai lascando, né, superficialmente essa folha. E quando a gente lasca, né, essa epiderme, uma das coisas que vocês têm que ter bem claro é que, justamente, o corte ele tem que ser o mais fino possível. E quanto é o mais fino possível de um paradérmico? É o corte ser transparente, né? Se o corte for transparente, ele está ideal para ser observado. Então,
basicamente, né, às vezes no começo da aula, sempre essa é geralmente a aula mais difícil de executar, né, porque até você pegar o jeitinho, né, você estraga um monte de corte. Mas, né, geralmente o tricoma glandular, ele no pelargônio, ele é observado pelo corte paradérmico, e aí você vai tirar uma seção, né, e observar a estrutura, ok? Então, basicamente, né, a gente geralmente faz ilustrações, tá? Para ficar mais visível, né, o que está sendo fotografado. Então, nesse caso, né, essas ilustrações. E um outro corte que nós temos que observar é do tricoma aglandular em zebrina. Zebrina é essa planta ornamental, tá? E como é diferente aqui, ó, né, nós vimos que esse aqui é um tricoma glandular, porque existe essa glândula, né, essa estrutura que vai produzir uma substância. Toda glândula produz, né, uma substância que vai ser secretada, tá, gente? Dois nomes aí, duas palavras que vocês têm que decorar: secreção e excreção. Secreção é quando a planta libera uma substância que é importante para ela, né? Tem uma função. Excreção é quando a planta libera uma substância que não vai ter mais uso, ela vai liberar para o ambiente, né? E isso vai embora. Então, né, secreção e excreção são duas coisas diferentes. Só pensar aí no seu corpo, né? Você excreta a urina, né? Você não vai usar isso de novo, você vai jogar fora. E você secreta o suor, porque o suor, né, ele vai ter a função de regulagem da temperatura do seu corpo, né? Então ele tem função, tá? Se não tem função é excreção, se tem função é secreção. E aí o tricoma aglandular, né, fazendo corte paradérmico, vocês vão ver que é um pelinho, né? Então, esses pelinhos, se a gente observar, não dá para ver aqui, mas na superfície da folha dessa planta você tem pelinhos, tá? E aí o que a gente quer observar é esses pelinhos. Então, neste caso, se você encostar na planta, ela não vai emitir odor, né? Ao contrário das plantas, né? Se você pegar boldo se você fizer o corte paradérmico do boldo, você vai ver um monte de tricomas glandulares, tá? Bom, então a ilustração, né, mostrando. Então nas aulas a gente sempre vai fazer a ilustração. A gente também vai dar atividades para vocês, né? Eu vou colocar uma foto na atividade, vocês vão ter que postar como vocês desenharam essa foto, tá? Porque a gente vai simular como se vocês estivessem observando no microscópio, ok? E aí eu vou avaliar todas essas imagens e o que vocês vão escrevendo nessas imagens, tá? E aí, né, na mesma zebrina, nós vamos ver aqui, né, um corte que vai mostrar o estômato tetracítico, ou seja, né, se a gente quer verificar estômato, nós podemos fazer o corte paradérmico, né, ou podemos fazer o corte longitudinal ou transversal. Neste caso, né, do estômato tetracítico, vou pegar aqui só um pouquinho. Então, vou fazer uma pergunta no chat e vocês vão ver, vocês vão me dizer se o corte vai ser paradérmico, né? Então, na zebrina, é paradérmico ou longitudinal ou transversal para observar estômato. Então, respondam no chat. O que vocês acham? Se a gente quer ver um estômato, é paradérmico, longitudinal ou transversal?
Então, vai lá, gente. Só 3 pessoas responderam. E já tem resposta certa. Mais gente aí? Não? Ninguém mais vai responder? Vamos lá, gente. Vamos interagir aí, porque, né, para provar que vocês estão assistindo a aula, eu vou fazer essas interações aí, tá? Então, vamos aí responder, então, né? Vocês falaram, né? Alguns falaram transversal, outros falaram paradérmico. Na verdade, a resposta é depende, né? Se você quer ver em cima do estômago, ele é paradérmico. Se você quer ver do lado do estômago, ou é longitudinal ou é transversal, tá? E aí, então, no nosso caso aqui, fazendo uma seção paradérmica, né, da zebrina, nós vemos aqui, essa coloração aqui é da zebrina, tá? Então, se a gente fizer um paradérmico, nós vamos ver de cima o estômago. Então, o poro do estômago, né, as células guarda. Então, vão lá revisar, né? A gente não vai falar aqui de estômago, senão a gente vai ficar horas aí, e não é essa a intenção, né? Dá para ver as células guarda, né? Que são as que abrem e fecham o poro, o ostíolo também, e as células subsidiárias, que são aquelas que auxiliam, né, no transporte ativo de água para dentro das células guarda, fazendo essas células guarda incharem, né, ou seja, abrirem o estômago, ou fecharem o estômago murchando. Então, né, nós estamos aqui, o estômago tetra, está escrito errado ali, é tetracítico, tá? Porque são 4, né, células subsidiárias. 1, 2, 3 e 4 aqui, tá? Bom, então aqui a ilustração, né, mostrando com legenda, né, setinhas. Então, já deixando claro que quando eu pedir desenhos para vocês e identificação das estruturas, vocês vão ter que pôr essas setinhas e dizerem o que é cada coisa. Ah, professor, então a gente vai desenhar num papel, tirar foto e enviar. Exatamente, né, vocês vão ter que fazer isso, tá? Por enquanto, né, principalmente nesse primeiro bimestre aí, porque basicamente treinar o olho de vocês e o desenho de vocês aí, tá? Então, outra coisa, né, aqui, como eu falei, lâmina temporária em seção transversal, então a gente está cortando de lado, né? Então, cortamos de lado e estamos vendo o mesmo estômago que a gente viu de cima, cortado de lado, né? Então, a célula subsidiária, aqui 1, 2, a terceira ficaria aqui na frente, foi rebatida, né? E a de trás não dá para ver, tá? E aqui embaixo, né, nós estamos vendo que existe uma estrutura chamada câmara subestomática. Por isso que, né, você às vezes tem que fazer cortes paradérmicos e também deve fazer cortes longitudinais ou transversais para poder observar estruturas que estão escondidas. Então, fazendo o corte transversal, você dá para ver essa câmara, que é uma câmara oca, né? Então, para que serve essa câmara? Basicamente porque aqui embaixo, nós vamos ver depois, é o parênquima. Esse parênquima é o clorofiliano, então ele tem clorofila e, portanto, ele vai fazer a fotossíntese. Então, a parte verde da folha fica embaixo da epiderme, né? A epiderme, ela é transparente. Então, quando você tira, né, uma lasquinha da folha, você tira essa lasquinha transparente, você está tirando só a epiderme. E embaixo você tem o parênquima. Então, o que acontece? O oxigênio e o gás carbônico, eles vão passar de fora para dentro, de dentro para fora, e dentro dessa câmara, elas vão se concentrar e fazendo com que essas células aqui embaixo absorvam esses gases, né, o gás carbônico, e elimine o oxigênio, né? E aí também a questão da água, porque a água, ela não entra nas folhas, tá? Porque a epiderme, ela tem essa função de impedir a saída
involuntária da água, né? Então, basicamente, quando a célula, né, aqui embaixo, a planta, ela tem bastante água, ela vai abrir, essas células guardam e o vapor de água vai sair por aqui, certo? Então, essa é importante do corte, né, de ser transversal ou longitudinal, vai depender do que você quer ver. E aqui, né, a ilustração mostrando também, né, basicamente, o que é, né, cada estrutura que deve ser identificada. Então, nós vamos ver aqui o chamado estômato diacítico, né, em Justicia gendarussa, que é uma planta aí que a gente encontra bastante no mato, tá? E aí, o estômato diacítico, se a gente for fazer a seção paradérmica, você vai ver, né, por que ele chama diacítico, né? Porque as células subsidiárias, né, elas estão basicamente, né, aqui dentro, e elas são envoltas pelas células ordinárias que estão aqui, né? Então, é um formato diferente. Então, olhem a imagem, né? E agora a gente vai voltar lá para mostrar a outra. Ó, então você vê que na tetracítica, né, você tem os 4 encostando nas células guarda. No diacítico, não. Então, ó, vocês estão vendo, né, que existem 2 subsidiárias e 2, né, aqui, existem as subsidiárias, né, e existe uma ordinária, ou seja, né, é diferente, as células guarda, né, elas são envolvidas por essas células numa forma diferente, ok? Estômato parasítico, né, nessa planta aí. Então, nós temos aí a imagem, né, do corte paradérmico, tá, mostrando as células guarda, as subsidiárias e a célula ordinária. Então, vamos ver na imagem. Vejam por que desenhar é importante, porque aqui vocês não estão vendo muita coisa. Agora, se você desenha, fica mais fácil de ver, né? Então, você tem as células subsidiárias, né, envolvendo cada uma metade, né, uma célula guarda. Então, aqui você tem uma envolvendo essa célula guarda e a outra envolvendo esta célula guarda, tá? E a célula ordinária, ela fica para fora, né, do estômago. Então, tem também o estômato anomocítico em pelargônio, né? Se a gente observa o pelargônio, né, nós vamos ver células guardas, né? E nós não vamos ver as células chamadas de subsidiárias, tá? Então, o que a gente vai ver basicamente aqui é célula da epiderme. Então, você não tem, né, as células que nós vemos aqui na outra, né? As células subsidiárias, não vemos as células ordinárias, né? Nós não vemos nada. Ah, professor, mas como é que eu vou identificar se é célula da epiderme ou não? Então, vejam só aqui, tá? Vou mostrar. Vejam, né? Vocês veem que o formato das células da epiderme, elas imitam como se fosse um quebra-cabeça, né? Enquanto as células, né, subsidiárias, elas ficam envoltas, né? Elas têm um formato diferente, né, das células da epiderme, ok? Também nós vamos ver aqui, né, a imagem mostrando, né, os tipos de estômago, tá? E o poro. Anisocítico, em Kalanchoe, né? Nós vamos ver aqui, né, a seção paradérmica mostrando as células guarda, as células subsidiárias, tá? E aqui a célula ordinária, né? Então, dá para ver melhor aqui nessa imagem. Vocês conseguem ver, né, que as células subsidiárias, elas são aqui, né, envolvem as células guarda, né, no formato discoide, e a célula ordinária, ela fica, né, na lateral.
Aí o estômato gramíneo, né, em Corix lacrima, né, que é aquela, eu esqueço o nome dessa grama aí, tá, mas esse capim aí que dá em tudo quanto é lugar, que você quando mexe eu vou lembrar o nome, quando você mexe na folha, ela pinica, né, ela coça bastante. Oi? Sensitiva, eu estou sendo aqui assessorado. Então, a sensitiva, não é a sensitiva. Não. Bom, enfim, desculpem. Então, quando você toca nessa folha, né, você sente coceira, né, porque basicamente as plantas, a planta ela vai possuir várias estruturas aí que são de sílica que machucam bastante, né. Então, basicamente, nessa gramínea, né, nós vamos ter aqui as células guarda, né, e aí as células subsidiárias, ok, aqui, e mostrando também uma distribuição diferente de outras células, tá? Então, uma célula longa aqui, as células curtas, silicosas e tuberosas, né, que vão dar uma estrutura, né, de resistência para esta folha. Então, nós vamos ter aqui a célula guarda, né, os estômatos, né, e entre uma célula de epiderme e outra, você tem essas células que vão possuir sílica e suber. Tanto é que quando você tenta arrebentar uma folha de capim, né, ela é muito difícil de ser arrebentada, porque, né, você tem essas estruturas que fortalecem a resistência da folha. E aí nós vamos falar da periderme, né, que é o que envolve, né, basicamente, a epiderme. As estruturas, então, aqui nós estamos vendo, né, um fruto de Annona glabra, né, e aí nós vamos ver aquelas estruturas que a gente já estudou, né, feloderme, filogênio, filema ou suber, né, então na casca, né, então o que a gente pegou? A gente pegou essa casca e fez um corte transversal, né, então a gente se aprofundou para dentro do fruto, tá, e aí nós vemos o suber, né, que está na casca da folha, o filogênio, né, que vai originar, né, o suber para fora e o filoderme para dentro, né, que são essas células bem achatadinhas aqui, ó, né, dá para ver aqui, e a diferença, né, do filoderme, porque as células são mais redondinhas. Né, então aqui dá para ver melhor, tá? Então o suber, o filogênio, né, e o filoderme. Ok? As ilustrações que vocês fazem, vocês têm que, geralmente, às vezes, diferenciar, colorir alguma coisa, quando fica muito parecido, né? E como é que a gente sabe, né, que o filema aqui é diferente do filogênio? Então, nós estamos vendo o filogênio aqui, né, e o filema, aqui o suber, né, mostrando as células bem compactadinhas aqui. Então, às vezes, vocês têm que fazer alguns desenhos, né, aqui, por exemplo, colorido, né, para demonstrar que esse é o filogênio, né, que está dando origem para fora, para o suber, e para dentro, para a filoderme. Então, basicamente, tá, nós vamos ter essas estruturas, tá, da epiderme e do periderme. Alguma dúvida? Então, basicamente, né, o pessoal aí perguntou se era paradérmico e tal, não. Depende, como eu falei, depende do corte que você quer, depende da visão que você quer da célula ou da estrutura, né? Então, sempre observar, né, se eu quero ver de cima, ele é geralmente paradérmico. Se eu quero ver lateralmente, você vai ver se é longitudinal ou transversal, certo? Alguém tem aqui alguma dúvida? Deixa eu escrever aqui, calma. Eu odeio isso.
Dúvidas? Então, basicamente é isso, tá? Então, deem uma lida aí, peguem essas lâminas no Cleso, tá? Deem uma olhada, deem uma lida nas estruturas, para a gente poder aí, né, montar depois as atividades, tá? Então, nós vamos ver isso aqui, né, epiderme, semana que vem nós vamos ver meristemas, e aí nós vamos lançar uma atividade que vai valer nota dos dois conteúdos. Se ninguém tiver dúvidas, então acabou a aula. Então vou fazer a última chamada aqui. Então é só escrever presente e já pode sair até semana que vem. Tchau para vocês, até.